Começa agora o Mais Mulheres, programa da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Campo Grande. Nós vamos debater com as nossas convidadas o direito ao tratamento do câncer de mama. E aqui comigo a nossa Procuradora da Mulher na Câmara Municipal, a vereadora Luísa Ribeiro, e contamos também com a presença da doutora Eni Maria Cesarino Diniz e da Rosana Nelly. A Eni Maria Cesarino Diniz é graduada em Direito. Atualmente é defensora pública de atenção à saúde pública, às pessoas com deficiência e dos idosos, tem experiência nas áreas criminal, de execução penal e civil, com ênfase em direito do consumidor, direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E a Rosana Nelly é empreendedora, fundadora do coletivo Mulheres Empreendedoras, presidente do bairro Amambaí e também está lutando contra um câncer de mama. Vereadora, a palavra está com você. Obrigada a todas convidadas hoje aqui com a gente. Agradecer muito a Rosane Nelly, né, que está aqui com a gente, que é uma pessoa que vai contribuir, já tem contribuído com essa discussão, né, quando aparece essa questão do câncer de mama, você já vai na frente e diz, olha, quero falar da minha experiência, quero contar como é que foi comigo, e também agradecer muito a Defensoria Pública, que a senhora é sempre nossa parceira, mas a Defensoria como instituição é muito parceira da Câmara Municipal, dos vereadores, inclusive a Defensoria tem um convênio, né, para ajudar os vereadores, a instituição da Câmara dos Vereadores a acertar melhor na formulação legislativa, nos debates, né, com qualidade. E esse é um debate que toca muito, né, forte para nós mulheres. E nós não podíamos deixar de falar sobre essa questão do câncer de mama, não a partir da doença em si, né, do sofrimento da doença, ou enfim, naquela perspectiva médica. A gente quer falar sobre o direito da mulher que sofre de câncer, né? Como é que acontece na prática no serviço de saúde do SUS da nossa cidade e como é que a gente pode, diante de uma negativa do seu direito, como é que a Defensoria Pública tem atuado e pode nos ajudar. Então, sejam muito bem-vindas, né? E a gente já quer começar fazendo a primeira questão, né? Vou fazer para a doutora Eni, que representa aqui a Defensoria, como é que é? Tem uma lei federal que determina que assim que é constatado por um diagnóstico definitivo que a mulher tem câncer de mama, é determinado um prazo mínimo para esse tratamento ser iniciado. Segundo a lei, são 60 dias do dia definitivo do diagnóstico até o início do próprio tratamento. Como é que a Defensoria tem acompanhado essas demandas? Esse prazo tem sido garantido, tem sido cumprido antes, depois? A gente tem problema? Conta isso para a gente. É um prazer estar aqui. E, na verdade, assim, a Lei 12.732, ela determina não só um prazo para o início do tratamento, mas ela determina também um prazo para o fornecimento do resultado do exame médico, no caso de comprovada suspeita de que poderia ser uma neoplasia, um câncer. Então, ela estipula um prazo de 30 dias para o fornecimento do resultado do exame. E uma vez que você tem um resultado confirmado, com o diagnóstico confirmado, o prazo para o início do tratamento é de 60 dias ou um prazo menor. O prazo de 60 dias é o prazo limite. E isso é um direito assegurado a todas as pessoas que tenham neoplasia maligna, né? Na verdade, também essa lei traz uma inovação que é a obrigatoriedade de notificação. Então, assim, o câncer, ele tem a obrigatoriedade de notificação para o Ministério da Saúde, exatamente para que se possa exercer o controle, as atividades de prevenção e outras atividades de alocação assistencial nos vazios onde se identifique uma deficiência de serviço. Então, a notificação compulsória do câncer, ela é prevista exatamente para que os gestores se organizem e possam identificar os locais onde há um vazio de assistência e manejar os pacientes nessas situações. É importante a gente até considerar, né, vereadora, que você falou de uma questão da lei federal que garante isso, mas quem faz, né, essa organização do tempo, né, desse diagnóstico é o município e o Estado. Eles têm autonomia para fazer essa organização desses serviços, né? E você que está aí nessa questão da luta contra o câncer de mama, como que você se deparou com isso, né? Como que foi conseguir esse resultado? Como que foi todo esse processo para você? Então,
Na verdade, eu tive conhecimento de muitas informações, né, depois que eu fui diagnosticada. Curiosamente, eu fui fazer uma campanha do Outubro Rosa para justamente divulgar a importância da prevenção. E nessa campanha eu fiz o exame e fui diagnosticada com 2 nódulos malignos. Desde então, eu travei uma luta assim. Eu fui diagnosticada, fiz a biópsia e daí eu fui transferida para o Hospital Alfredo Abrão. Ali você já entra numa fila. Existe uma fila para você conseguir ser atendida pelo médico, para que o médico faça os exames. Começa aí. Aí depois o médico pede os exames para você, os seus exames vai para a regulação. E essa regulação, para mim, é que aqui em Campo Grande ela não funciona, ela é totalmente desorganizada. Porque no hospital, dentro do hospital, existe uma organização até no atendimento. A pessoa é atendida por... A prioridade é o quadro clínico dela, depois a idade e segue uma sequência. Mas nos exames, essa sequência não existe. Então, eu fui diagnosticada em outubro, dia 27 de outubro de 2021, né? Aí eu fui consultar em novembro e o primeiro exame meu estaria marcado para março, que era a ressonância, a tomografia, a cintilografia. A tomografia é para março, a cintilografia não existia data, porque eu estava numa fila da regulação. E aí eu optei por quê? Não tendo conhecimento desse direito, de eu procurar a defensoria, eu paguei, né? Eu fiz campanha, eu pedi para os amigos, para a família, né? E eu já vinha de uma perda da minha filha, que eu tinha perdido justamente com câncer, então você imagina, né? Foi muito complicado. Toda a dor e essa espera. Toda a dor, e aí eu falei, gente, eu vou morrer também, né? Porque como que eu vou esperar todo esse tempo? Porque da minha filha foi exatamente isso. Tudo quanto era exame a gente pagava, a gente não recorria, a gente corria atrás, vendemos tudo. A família foi vendendo e fazendo o tratamento dela. Mas por falta de quê? De conhecimento, né? Conversando aqui agora com a doutora, eu falei, isso é muito importante, porque o câncer... Em cada pessoa, ele tem uma evolução. É totalmente diferente. Um caso que, por exemplo, no meu caso, eu tive 2 tumores malignos, né? E, graças a Deus, eu estou respondendo muito bem. Uma outra pessoa que teve um bem menor que o meu, ela já teve mais 2 depois do meu. Então, cada caso é um caso. Não tem como você tratar todo mundo igual. E a importância... do esclarecimento é isso, porque se a pessoa tem o esclarecimento que ela tem esse direito e que ela pode, aonde ela pode procurar ter esse direito garantido, é muito importante. No caso da defensoria, né? Buscar a defensoria. Doutora, esse retrato que a Rosane traz aqui, a gente ouve muito, né? Não só no câncer de mama, mas outros tratamentos. Essa demora que o sistema de regulação aqui da nossa cidade tem para garantir, seja o exame ou seja o início mesmo do tratamento, a cirurgia, né, enfim, uma internação. Como é que isso tem sido mapeado pela Defensoria Pública? Como é que vocês têm trabalhado nessa questão de efetivamente garantir os direitos do usuário do nosso sistema de saúde? Então, a Defensoria Pública, ela acompanha de uma forma muito próxima a questão oncológica, né? Tanto é que nós temos um serviço de plantão diário dentro da Defensoria Pública para o atendimento de oncologia. Então, qualquer pessoa que tem uma demanda de oncologia, ela não vai ser agendada para daqui a 1 mês, 2 meses, para ser atendida. Ela é atendida na data que ela chega, né? Nós identificamos, e à medida que chega o tipo de demanda, nós vamos fazendo uma radiografia para a gente poder atuar na esfera coletiva. Um exemplo, há uns 3 meses atrás, nós recebemos 2 informações de que o laudo não estava sendo entregue dentro do prazo de 30 dias, né? E imediatamente nós acionamos o hospital, que é o prestador de serviço, para identificar qual era o problema que estava havendo. Era uma questão relacionada ao laboratório que em 1 semana foi resolvida. Então, assim, muitas coisas a gente resolve na esfera coletiva exatamente porque nem todo mundo tem acesso à informação e sabe como chegar à Defensoria Pública. Os casos que chegam até nós,
de demandas oncológicas que a gente faz a solicitação e a gente observa o prazo, todos eles têm sido resolvidos com sucesso, eles têm sido agendados, né? Mas a gente pode dizer do público que vem até a Defensoria Pública. Nos preocupa o que a gente chama de cifra negra, aqueles que nem conseguem chegar à Defensoria. Então, este trabalho, esse podcast ele é importante para que a população tenha acesso à informação, que ela pode chegar até a Defensoria Pública, apresentar a sua demanda. Ali nós vamos identificar se o prazo está sendo cumprido ou não. Se não está sendo cumprido e a gente não consegue a resolução administrativa imediata, a gente ajuiza uma ação, também de forma imediata. Para as questões oncológicas, os juízes são muito sensíveis e eles determinam sempre, concedem uma liminar para que esse exame seja feito, tudo respeitando o processo legal e a determinação da lei. Caso não consiga, né, esse tratamento, qual que é o processo? Como que a Defensoria Pública age nesse sentido na questão de entrar na Justiça? Ok. Uma vez identificado que o paciente precisa realizar um exame, ele estando inserido na regulação, nós vamos verificar a gravidade da situação. Olha, é um exame de câncer, tem o prazo, precisa ser realizado. Se ele não é realizado, se não é feito o agendamento, a gente ajuiza uma ação, basta ter o próprio documento do sistema de regulação que ali foi inserida uma solicitação de exame, porque aí nós temos a data que foi feita a solicitação, exatamente para balizar esse acesso à justiça, né? Nós ajuizamos uma ação, é uma ação simples, rápida e tem uma resposta judicial de determinação da realização daquele exame em curto espaço de tempo para respeitar a lei. Não é nada complicado, né? É Não. importante que a população que está aí, as pessoas que estão nos assistindo, entenda isso. Procurar a Defensoria Pública é um canal de garantia, uma maneira de garantir o seu direito. Inclusive, a vereadora vai abordar os locais aqui em Campo Grande, né, para esse tratamento. Aqui no SUS a gente tem uma rede de oncologia que está estruturada, né, que tem atendimento no Hospital Regional, no Hospital Universitário, no Alfredo Abrão e também lá na Santa Casa ainda mantém o atendimento de câncer. Mas, e as pessoas então ficam desesperadas, olha, como é que eu vou acessar esses serviços, né? Então, na tua realidade, Rosane, como é que foi? Você teve essa dificuldade para fazer os exames, aí você buscou com a tua família e com os teus amigos pagar os exames de forma particular, mas e na volta, quando você trouxe os exames para o seu médico, o início do tratamento respeitou esses 60 dias que a lei prescreve? Como é que foi na tua experiência? Não respeitou, não teve como, né? Eu fiz todos os exames, terminei de fazer em dezembro e fui conseguir fazer a cirurgia no final de fevereiro, no dia 25 de fevereiro de 2022. Terminando a cirurgia, eu entrei em outra fila para começar a fazer a quimioterapia. E depois entrei em outra fila para a radioterapia. A radioterapia eu fui conseguir fazer depois de 90 dias do pedido do médico. E eu fazia o tratamento no Alfredo Abrão e fui conseguir fazer a radioterapia lá no HU. Totalmente muito difícil para mim, né? Questão de ir, de voltar. Eu estava muito debilitada porque eu fiz 9 meses de quimioterapia. E a radioterapia são todos os dias, então você tem essa dificuldade, porque mesmo que, vamos supor, ele te fornece um coletivo, né? Uma passagem livre de coletivo. Sim, mas eu não tinha condição de pegar um coletivo. Eu vomitava o tempo todo. Como é que eu ia pegar um coletivo? Eu morava no bairro Mambaí para ir lá no HU. Pensa quantos ônibus que você tem que pegar. Então, mais uma vez, eu tive que contar com a solidariedade, né, para poder ir, para poder voltar, todos os dias desse tratamento. E outro, como eu disse, cada caso é um caso. Eu, por exemplo, fiquei muito mais ruim na radioterapia do que na quimioterapia. E naquele momento que você reclamou lá para o Hospital Alfredo Abrão, porque o Alfredo Abrão era mais próximo da sua casa, Isso. foi onde você iniciou o tratamento e fez a cirurgia, certo? Aí, quando eles mandaram você lá para o Hospital Universitário, você falou com a direção do hospital, você disse, olha, eu não posso ir tão longe, eu preciso ficar aqui, como é que foi? Falei, pedi, expliquei, falei com o assistente social, eles falaram que não tinha como, se eu quisesse fazer o tratamento rápido, eu teria que fazer no HU, porque o aparelho estava estragado e eles não tinham condição. Mas aí é que
a importância, né, Dai, desse podcast. Por quê? Porque se eu soubesse que eu tinha esse direito de ir lá na defensoria e falar, olha, eu não consigo fazer lá, eu preciso de um lugar mais próximo da minha casa, com certeza eu teria conseguido. Por isso é a importância desse podcast. Quero até agradecer, né, porque, como eu disse, eu já estou convivendo com esse problema há 2 anos e eu vejo inúmeros casos, muito mais grave até do que o meu, até de uma pessoa que faleceu na fila esperando por falta de informação. A doutora quer falar? Sim, esse dado que ela trouxe é muito importante. De fato, houve, na época, a quebra do aparelho no hospital e suspendeu-se a radioterapia no Hospital do Câncer. E aí a Defensoria Pública entrou junto nesse circuito e organizou o reparo deste aparelho na tutela coletiva exatamente para possibilitar que se retornasse os atendimentos. Então, é importante que a população saiba que a gente atua na esfera coletiva também. E essa época foi uma época muito difícil para a população, porque, de fato, um dos serviços foi desativado enquanto precisava fazer o reparo e outros ficaram sobrecarregados. Agora, uma questão que existe aqui em Campo Grande, que é um pouco difícil de ser resolvida, é que cada unidade prestadora executora, ela faz o serviço até um alcance. Então, eles interdependem entre si para que o tratamento possa ser integral. Então, às vezes, neste fluxo, acontecem alguns entraves, como me parece ter sido o caso. Então, também nessa situação, a Defensoria Pública atua, realizando essa articulação do tratamento, do cuidado integral, às vezes sem nem precisar ajuizar uma ação. É nesse mesmo aparelho que você estava comentando com a gente a respeito de não poder mais utilizar, que vai ter que fazer a troca desse aparelho, já está tendo esse cuidado em relação a isso? A Defensoria Pública já está acompanhando no serviço de radioterapia do Hospital do Câncer a obsolescência da máquina, que está prevista aí para o início de 2025. Isso quer dizer que, a partir dessa época, não vai ter mais peças de reparo. Então, nós já estamos trabalhando junto à rede, junto tanto ao Estado, quanto ao município, quanto ao prestador de serviço, para agilizar a troca desse aparelho ou permitir que a população não sofra a desassistência quando, eventualmente, acontecer essa data. Nós estamos falando de acesso, né? Assim, a grande preocupação da gente é o acesso, porque estando, né, tratado dentro de uma unidade hospitalar específica, a família, a pessoa já fica com o coração mais tranquilo e já percebe os sinais de melhora. Então, o acesso para a gente é muito importante. É por isso que a gente focou nessa questão do direito ao acesso aos exames, ao acesso ao início do tratamento. Mas, Rosane, como é que foi a sua experiência no tratamento da nossa rede de tratamento oncológico aqui de Campo Grande, que é pública, que é pago pelo SUS? Depois que você conseguiu fazer o exame e fazer a cirurgia, como é que você avalia esse serviço? Foi bom fazer a cirurgia, os médicos foram atenciosos, o serviço foi eficiente, também na fase da quimio e da rádio. Como é que foi a experiência do funcionamento da rede já na execução do serviço, não mais no acesso? Luísa, o que eu disse para a doutora um pouquinho antes, o SUS é maravilhoso, maravilhoso. O atendimento dos médicos, dos enfermeiros, o carinho, o Hospital do Câncer é maravilhoso. Lá no HU também eu fui muito bem atendida. Para mim, assim, a frustração foi na organização, na fila. Agora, com relação ao tratamento, a quimioterapia, o acolhimento, tudo ali no Hospital do Câncer, eu falo que eles fazem muito além do que eles conseguem fazer. Os médicos, os enfermeiros, eles são maravilhosos. Até os pacientes, eles se unem uma com a dor da outra. A gente tem grupos de WhatsApp, como as vencedoras que você conheceu, que se unem para uma dar força para a outra, né? E os enfermeiros, os médicos, eles também participam desses grupos. Eles também tentam ajudar da maneira que eles podem. Então, com relação ao atendimento dos profissionais e do hospital, é maravilhoso. O SUS é maravilhoso. Tem muita gente que não sabe, mas o SUS só tem no Brasil. Sim. Não tem fora não, gente. Sim. Lá fora, ou você tem dinheiro, ou você tem dinheiro.
né? Então, o que eu acho que falta para melhorar o SUS é uma organização, é uma fiscalização, é uma informação, que é o que a gente está fazendo aqui, o que a doutora está fazendo aqui, é muito importante você informar esses direitos que as pessoas têm e que não conhecem. É importante essa troca, né, vereadora? E também essa questão da fiscalização dessa organização do serviço aqui dentro da nossa rede, né? E é a nossa função, Rosane, até isso que a gente quer esclarecer para quem está nos ouvindo, né? Eu sou vereadora, responsável pela representação de parte da cidade, juntamente com mais outros 28 vereadores, e a gente tem a responsabilidade de também, como, né, parte do poder público, de acompanhar toda essa atividade do SUS. E nós acompanhamos, tanto do ponto de vista da aplicação efetiva dos recursos, né? Então, ao acompanhamento financeiro, contábil, como do funcionamento dos serviços. E é por isso que a gente quis fazer esse podcast, tratando desta questão como política de saúde pública e mostrando para as pessoas, primeiro, que tem uma realidade que precisa dar visibilidade, que é, na sua palavra, que todos aqui estão vendo, como é que nós temos, às vezes, dificuldades dentro do SUS, mas na palavra da Defensoria e da Câmara é dizer, olha, a gente está alerta, a gente acompanha, nós conhecemos essa rede de tratamento que se forma aqui na cidade, com o concurso do governo do Estado, com o concurso da União, na pactuação, na destinação de recursos, e a gente acompanha muito mesmo, né, através das audiências públicas, né, através de reuniões. Às vezes nós somos surpreendidos com decisões dos hospitais, olha, eu vou trancar o convênio, não quero mais o contrato, porque não está sendo pago adequadamente, enfim. E a gente tem atuado muito para que essa rede funcione adequadamente. É importante a doutora esclarecer alguns pontos para a gente dos direitos, né? A gente falou bastante sobre isso, mas assim, frisar para a população, de fato, qual é o seu direito? Qual é o seu direito em relação a esse tratamento do câncer de mama? Bom, o direito do paciente é receber em 30 dias o resultado do seu exame em havendo uma suspeita de que pode ser uma neoplasia, né, um câncer. Então, esse é o primeiro prazo. Por quê? Porque o início breve do tratamento ele é fundamental para o sucesso do procedimento e para a recuperação do paciente. Então, a primeira garantia legal que existe, olha, em havendo fundada suspeita de ser um câncer, o resultado do exame em 30 dias. Uma vez que a pessoa tem esse resultado, em sendo ele positivo, em sendo confirmado que é um câncer, o início do tratamento em até 60 dias. Né? O tratamento é entendido ou a cirurgia, ou a quimioterapia, ou a radioterapia. Se neste meio tempo a pessoa precisar de alguns exames e ela não conseguir, for inserida no sistema de regulação, no SISREG, com data muito posterior ao que seria esse prazo, a Defensoria Pública está à disposição, tem o Núcleo de Atenção à Saúde, que trata só das questões relacionadas à saúde pública, que fica na Rua Barão de Melgaço, número 128. Então, lá a pessoa que tem um problema relacionado à oncologia, ela é atendida no dia que ela precisa, sem nem precisar do agendamento. Bom, se a gente pudesse, a gente continuava com esse bate-papo aqui por horas, né? É importante a gente reforçar essa questão do direito ao tratamento do câncer de mama, né, vereadora? Esse podcast é exatamente para isso, trazer essa informação. É isso, e antes da gente terminar, primeiro agradecer, né, muito a Defensoria Pública, a defensora doutora Eni está sempre com a gente nessa batalha, a te agradecer também a disposição de vir, falar da sua experiência, e antes da gente terminar, né, com o nosso podcast Mais Mulheres, ouvir de você, Rosane, que dica que você poderia dar, que palavra que você podia falar aqui no final para encerrar para a gente, para aquela mulher que foi lá no médico, né, e diante de um diagnóstico, olha, você tem um câncer de mama, como é que você, que dica que você pode dar para ela nesse momento? Se fosse assim comigo agora, o que você ia me falar? Olha, eu faria exatamente o que a gente está fazendo agora, buscaria informações dos meus direitos, que a partir daí você tem um esclarecimento de que caminho você vai tomar, né? Quando você tem um exame, por exemplo, que precisa ser feito em 30 dias e eles vão te dar 90 dias, né? Então, hoje, eu buscaria as informações, né? E é o que eu estou tentando fazer agora também, passar essas informações, né? Eu quero agradecer a Dai, quero agradecer a doutora, a você, Luísa,
o programa Mais Mulheres, a Procuradoria da Mulher, por fazer esse podcast muito importante, porque a gente vai divulgar isso, a gente vai passar essas informações. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente, claro que não é fácil, você recebe um diagnóstico desse e você fica sem chão, mas buscar os seus direitos e buscar a informação seria o primeiro passo. Buscar o tratamento. E buscar o tratamento, com Informação certeza. é tudo. Bom, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Nós vamos chegando ao fim, ao Mais Mulheres. Voltamos numa próxima edição e até mais.